Você que trabalha com desenvolvimento emocional, existe uma coisa muito interessante para você saber. Aprender uma nova língua vai muito além de comunicação. Estudos mostram que quando uma pessoa fala sobre algo difícil em uma língua estrangeira, ela tende a ter menos carga emocional. E isso cria um certo distanciamento, que pode facilitar o acesso a emoções que na língua materna são mais difíceis de expressar. E ao mesmo tempo, aprender uma nova língua exige exposição, exige erro e exige repetição. E aqui entra um ponto muito importante. Muita gente sabe inglês, entende o que as pessoas estão falando, consegue ler, mas trava na hora de falar. E por que isso acontece? Isso não é falta de capacidade, isso é insegurança. Insegurança de falar errado, insegurança de se expor e a vergonha de ser julgado. E isso não é bloqueio por falta de capacidade, isso é bloqueio emocional. Então, uma pergunta importante: como que a gente cria um ambiente que a pessoa consegue se expor sem travar? É isso que a Lemon conseguiu criar no método que a gente trouxe, chamado Flipped Class, ou aula invertida. O aluno não chega na aula para aprender do zero. Ele já teve o contato com aquele conteúdo antes. Ele chega na aula preparado para pôr em prática o que ele já estudou. Na aula, ele não fica só ouvindo o professor falar, ele participa ativamente daquele conteúdo. Em alguns momentos, ele literalmente assume o papel de professor dentro da sala de aula, ensinando conteúdo para seus colegas de sala e para o professor. Ele explica, constrói raciocínio, constrói frases. Enquanto isso, o professor assume o papel de aluno, fazendo perguntas, tirando dúvidas, atuando como um aluno que não está entendendo o conteúdo, exigindo que o aluno que está no papel de professor explique aquele conteúdo e faça o professor entender o que ele está explicando. E isso muda completamente o jogo. O aluno que antes era o papel passivo dentro da sala de aula, que só ouvia o professor, agora assume um papel ativo, explicando o conteúdo. E quando ele assume esse papel, começam a aparecer as coisas que antes travavam ele. Necessidade de acertar tudo, perfeccionismo, o medo de errar. Ou seja, a nossa sala de aula vira um ambiente controlado, onde esses comportamentos aparecem. E isso abre espaço não só para trabalhar a comunicação, mas a forma como o aluno se posiciona no mundo. Agora eu vou explicar um pouquinho melhor como que funciona o nosso método. Então esse é o nosso método chamado Flipped Class, ou aula invertida. E existem duas etapas da aula invertida: o método fora da sala de aula, o Flipped Class Out, e o método dentro da sala de aula, Flipped Class In. Como é que funciona cada uma dessas etapas? O Flipped Class Out a gente chama de estudos diários, que é quando o aluno estuda o conteúdo antes da aula. Lembra que eu falei que ele não chega na aula para começar do zero, ele já chega sabendo o conteúdo? É disso que eu tô falando. O aluno estuda o conteúdo antes da aula e ele chega na aula já sabendo o que vai ser praticado, e a aula é usada para fazer dinâmicas entre os alunos, algumas atividades práticas, justamente para colocar em prática todo aquele conhecimento. E agora nós entramos no Flipped Class In, dentro da sala de aula, que a gente chama de Switch Roles, ou inversão de papéis, onde o aluno assume o papel de professor e o professor assume o papel de aluno. É literalmente o aluno dar uma aula para o professor e para seus colegas de sala. Aqui eu trouxe uma pirâmide de aprendizado para vocês entenderem o que é aprendizagem passiva e aprendizagem ativa. Quando a gente lê o conteúdo, quando a gente ouve, observa, vê e ouve, a gente retém de 10 a 50% daquilo. Isso a gente chama de aprendizagem passiva. Quando a gente discute, quando a gente faz, quando a gente ensina, a gente chama isso de aprendizagem ativa, que a gente retém de 70 a 95% daquele conhecimento. Então, o nosso método ele é construído em discussão, fazer e ensinar. Dentro da sala de aula, o aluno vai ter algumas discussões, algumas atividades que ele vai pôr em prática o que ele já estudou 5 dias antes. E a cada 6 aulas é o aluno quem dá a aula. O professor vai sortear um capítulo. O aluno não vai saber qual capítulo que ele vai dar aula, justamente para estimular o estudo de todos os capítulos que ele já passou. Então aqui o aluno assume um papel ativo dentro da sala de aula, ensinando o conhecimento para os seus colegas. E muitos autores já falaram que para a gente aprender alguma coisa, a gente tem que saber ensinar ela. Então a gente trouxe esse pensamento para dentro da nossa sala de aula. E o que potencializa o ensino do idioma aqui na Lemon? As nossas turmas estão apenas com 3 alunos e um professor. Dessa forma, o aluno consegue se expressar de uma forma mais confortável, não tem tantos alunos em sala para competir a atenção do professor, o professor consegue estar próximo do aluno e entender onde está a sua dificuldade. As aulas são online, com duração de 60 minutos, a aprendizagem é ativa, porque o nosso método ele é ativo, como vocês puderam ver com o Flipped Class Out e o Flipped Class In, onde o aluno estuda antes, ele ensina o conteúdo, ele põe em prática o conhecimento. Aqui não é estudo teórico, aqui é estudo prático. E a imersão, porque o nosso conteúdo é ministrado em inglês. Nós sabemos que para aprender alguma coisa, a gente tem que pôr em prática ela constantemente. Sobre a nossa jornada de estudo, ela tem duração de 18 meses, dividida em 4 estágios: Seed, Sprout, Bloom e Lemon Tree. Começando com 1 aula por semana, depois ele vai para 2 aulas semanais no Sprout e no Bloom. E o Lemon Tree, que é o nosso estágio de conversação, ele continua com 1 aula por semana. Se você gostou do método, achou interessante e quer conhecer mais, nos mande uma mensagem. Squeeze it until you learn it.